Quem não estiver inscrito no meu canal do YouTube, por favor, corra lá, abre aí uma abinha, corra no meu canal do YouTube, já se inscreva lá. San Silva, eu estou sempre colocando conteúdo lá relevante para acrescentar a sua vida e você viver sua melhor versão todos os dias e acrescentar você na sua prática clínica. Gente, quero dizer a vocês, vocês não podem ficar de fora do curso de imersão em imunologia clínica que eu estou preparando. Excelente, material único, e vocês precisam participar comigo. Doutora Carla Rodrigues, muito obrigado pela sua participação hoje à noite. É uma honra para mim tê-la nesse webinar, no formato, vou fazer um bate-papo aqui contigo. E, assim, eu gostaria de começar dizendo o seguinte: está havendo enxurrada de doenças autoimunes, dentre elas está havendo um ressurgimento aí, às vezes, não, talvez nem tanto ressurgimento, mas uma incidência incrível de doenças autoimunes, principalmente no que se refere a doenças inflamatórias intestinais. E isso tem sido uma realidade que eu tenho visto em todo o território brasileiro e tem sido, assim, surpreendente e, de certa forma, assustador. Nós, aqui da Seres Biofarma, a gente trabalha com muita pesquisa nessa área de doenças autoimunes. Eu gostaria de convidar a senhora, então, para dizer o seguinte: esse evento tem acontecido com a senhora. Doutora Carla, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer, pelo convite. É uma honra. E você falou uma coisa que verdadeiramente tem acontecido, A incidência de diagnósticos de doenças inflamatórias intestinais tem aumentado muito na clínica, na prática de consultório, E nós começamos a detectar isso através do surgimento de intolerâncias. E começamos a investigar de onde vêm essas intolerâncias todas, Hoje, praticamente todo mundo apresenta uma intolerância. E aí começamos a perceber que elas tinham esse fundo, vinham das doenças inflamatórias intestinais. Bom, eu também gostaria de me apresentar, Claro que você já falou o meu nome, Carla Rodrigues, sou nutricionista clínica, atendo somente em consultório. Então, assim, eu não sei a prática de hospital, de como que está ocorrendo essa incidência por lá. Mas aqui no consultório, realmente tem surgido diversos casos e é um desafio para a gente como nutricionista, E eu sou pós-graduada em nutrição no envelhecimento, também em clínica, com ênfase em obesidade, emagrecimento e prescrição de fitoterápicos. E agora estou fazendo outra pós em nutrição esportiva, porque também é um nicho que tem crescido bastante e a gente precisa, desse aporte aí, saber como acompanhar os praticantes de exercícios físicos que, graças a Deus, estão entendendo que é necessário para a nossa vida a prática de exercícios físicos. Com certeza, verdade, verdade. Doutora, muito obrigado realmente aí pela bela apresentação. Então, a senhora tem uma formação, especialização em nutrição clínica, fisioterapia e também agora com a nutrição esportiva, E aí, o que tem acontecido, então, na sua prática clínica? É o que eu tenho também visto em outros clientes nossos ao redor do Brasil, esse aumento dessas doenças autoimunes. Agora, a senhora falou o seguinte: começa a uma coisa que tem aparecido e a gente começa que desperta, coloca a pulga atrás da orelha do profissional de saúde. Então, no seu caso, é que começam as intolerâncias, alimentares. O que a senhora definiria, doutora, o que é uma tolerância aí para o nosso público leigo, que talvez precise de um auxílio nesse conceito? O que é intolerância alimentar? Certo. Bom, a intolerância é quando a gente consome, determinado alimento, e normalmente os mais comuns têm sido o leite, os lácteos, na verdade, mas o leite, por ele ainda conter a proteína inteira, sem ser quebrada, é o que mais causa a intolerância. Então, os pacientes chegam aqui dizendo assim: eu não gosto de tomar leite, mas porque eu tomo e eu fico sentindo estufamento, eu tenho tido crises de diarreia, eu tenho tido crises de constipação, porque isso altera em constipação e diarreia.
também excesso de gases, esse é o que mais ocorre, mas também a intolerância a glúten. Eu tenho... Então, assim, ele não é celíaco, ele não tem o diagnóstico de doença celíaca, mas ele tem a sensação quando come, né, um pão com trigo, e aí se sente estufado, quando come massas. Então, a gente tem sido, assim, recorrente. E aí, com esses pacientes, né, a gente solicita exames, encaminha a um gastro, né, porque a gente trabalha um trabalho conjunto, e aí vem o diagnóstico. E normalmente tem sido doença de Crohn, tem sido, né, em casos mais graves, a colite ulcerativa, que essa aí é muito séria, nosso acompanhamento é muito restrito, e a principal e mais recorrente é a disbiose. Então, esses três, assim, são as maiores ocorrências no consultório. E a gente começa a desconfiar a partir da intolerância. Então, vamos descobrir de onde vem essa intolerância. Aí vai fazer um exame se tem alergia, porque a gente tem que estudar se é alergia, se é intolerância. E aí faz o exame, não é alérgico. E aí vai até chegar que é uma doença inflamatória intestinal. Interessante. Então, há uma diferença entre alergia e intolerância, não é isso, doutora? Sim, porque a alergia, o indivíduo que, quando ele consome, tanto dá pelo corpo, manchas, inchaços, como também pode fechar a glote, é muito mais exacerbada a reação, e não somente inchaço, gases, né, diarreia, é muito Perfeito. mais grave. Certo. Nessa questão das doenças autoimunes, né, chama digestivo, e essas inflamações intestinais, né? Então, estão bem vinculadas a esses gatilhos alimentares. Você falou aí, o leite, o glúten são alguns exemplos, né? Então, assim, se o indivíduo tem algum tipo de intolerância e ele estiver com um quadro desse, se ele se abstém desse tipo de alimento, ele demora a manifestar alguma reação, doutora? Ou fica adormecido e existe algum outro gatilho que pode se conectar com essas intolerâncias? Sim, na verdade, né, o que a gente tem visto, e temos alguns estudos sobre isso, que o que mais tem ocasionado essas doenças inflamatórias, as intolerâncias, tem sido, claro, a má alimentação, porque é um todo, né? A gente consome hoje em dia excessos, né? Se eu vou comer um queijo, eu não como uma fatia, eu como meio queijo. Eu como um queijo amarelo, um queijo mais gorduroso. Então, são os excessos que vão causando esses danos ao nosso intestino. O intestino, na verdade, é nosso segundo cérebro. Ele é muito sensível, né? Ele é produtor da nossa saúde imunológica, mental. Então, assim, um estudo recente, de 2019, ele relata que os fatores, né, ambientais, como a má alimentação, e fatores emocionais. Então, o estresse hoje da nossa vida, corrida, de tudo isso, também tem feito com que a gente tenha mais distúrbios intestinais também. Sim, diz uma coisa, estamos aí nesse pós-pandemia, pós-lockdown e essa flexibilização geral das ações restritivas aí dos governos, dos vários governos aí. Durante a pandemia, como é que ficou a tua prática clínica? Você continua atendendo via remota, de forma remota ou não, parou de gerar? Como é que foi isso, doutora, na sua prática clínica? Bom, bem no início, como todos nós, né, ficamos muito assustados. Então, assim, o consultório realmente parou. Não tinha paciente. Apesar de todo mundo estar sofrendo, comendo demais, engordando, assim, o aumento de peso durante a pandemia foi entre 10 e 20 quilos dos pacientes. Mas, no primeiro momento, né, que foi o início de 2020, até mais ou menos agosto, setembro, acabou o consultório, fechou, né? E aí a gente começou a tentar atender online, e aí foi conquistando o público e voltando com os nossos pacientes online. E aí foi quando a gente viu isso.
muito, né, sobrepeso, aí já começando a aparecer comorbidades, porque todo mundo numa angústia, numa ansiedade dentro de casa, trabalhando, né, home office e comendo, né? E o estresse emocional, então, e aí a partir daí a gente começou a trabalhar, eu voltei ao consultório em novembro de 2020 e graças a Deus aí a gente conseguiu trabalhar sem parar. Ótimo, porque assim e são fatores, né, que você falou aí que começaram a aparecer e contribuíram no aparecimento de fatores que contribuíam então para o quadro que nós estamos encontrando agora. Então, fora a questão da pessoa estar encarando talvez a contaminação pelo Covid, né, sair dessa virose, né, também está enfrentando aí esse enclausuramento, né? Porque assim, no primeiro momento fecha tudo, fecha todos, né? E depois começaram então a flexibilizar, muita gente começou a bater de volta, dizendo assim, cara, né, não é assim, calma, né? A própria manutenção da saúde, assim, quem exercita é mais saudável, né? Tem menos risco, né? Encara melhor a virose, né? Então muita coisa ficou aparecendo depois, né? Com o evento do aprendizado, né? Então, desde esse início da volta do teu consultório, doutora, você começou a perceber, então, esse caso de aumento do peso, né? E também aumento dessa intolerância também, é isso? Sim, com certeza. Aí nós começamos, o paciente retornou, mas ele retornou, né, com algumas comorbidades, como eu falei. E as intolerâncias, a doença inflamatórias, até o diabetes, né, porque ficou em casa, comeu muito doce, então aumentou a glicose, colesterol, tudo. Assim, então agora a gente está no trabalho, mas assim, uma coisa que a pandemia nos provou, né, a saúde, isso foi demonstrado mesmo com os estudos, que o indivíduo que tem alimentação mais saudável, balanceada, que pratica, né, atividades físicas, ele responde melhor, né, às enfermidades. Então, ele respondeu melhor. Outra coisa, aquele que tinha, né, peso, não vamos dizer assim, adequado, porque hoje em dia é muito tênue essa linha de peso adequado, mas aquele que não está numa situação de obesidade, né? Então, ele também teve uma resposta melhor, né, a sarar logo da Covid. Perfeito. E aí, assim, muita coisa vem surgindo aí para nos orientar, né? Então, por exemplo, o Crohn's tem um perfil de uma determinada região do intestino que é caracterizada pelo Crohn's, né? A diverticulite é outra coisa, a retocolite é outra coisa. No cerne disso tudo tem o sistema imune, né? Continuamente, né? Repetidamente, de forma desorganizada, atacando tecidos saudáveis, né? E isso causando todo esse dano, né? E aí a senhora falou uma coisa seguinte: às vezes apresenta um quadro diarreico, às vezes um quadro de constipação. E pode ser na mesma patologia, doutora? Sim, na mesma. Por exemplo, o Crohn, como você falou, né, o Crohn, ela causa um espessamento de todo o trato, né, digestivo. Então, as paredes, elas engrossam e vai estreitando. Então, quando alguns pedaços podem estreitar ao ponto de causar constipação, de não passar as fezes. E, nesse caso, muitas vezes é tão sério que precisa ir para a cirurgia, para retirada, né? Intervir cirurgicamente para retirada desse pedaço do intestino. Assim como a colite, né, que ela é ulcerativa, então ela é muito mais grave, porque ela dá feridas em todo o trato digestivo, né? Inclusive até chegar ao reto mesmo. Então, também o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele fala muito sobre isso, bate nessa tecla de que quem tem doenças intestinais inflamatórias, seja ela uma disbiose ou até mesmo já mais grave como uma colite, necessita de um acompanhamento rígido alimentar
e bianualmente, né, de 2 em 2 anos, realizar o exame de colonoscopia para ver como que está toda essa extensão do intestino. Então, assim, é importantíssimo a gente conscientizar, porque eu tenho parentes, tá? Posso falar isso com que tem, mas assim, não está nem aí para fazer um acompanhamento e pode, né, desencadear num câncer de cólon, que é uma situação muito debilitante, porque causa uma fraqueza muito grande o câncer de cólon, ele debilita muito o indivíduo, Muito. porque não tem absorção de nutrientes mais, né, nessa região. Então, assim, é algo que, enquanto a gente descobre ali, eu estou com uma intolerância, vamos tratar com o acompanhamento nutricional, vamos tratar com probióticos, vamos tratar, né, com compostos, como, por exemplo, tem, né, o Biovit, da farmacêutica de vocês. Então, assim, eu tenho aplicado ele com alguns pacientes e tenho tido bons resultados, né? Meus pacientes têm gostado. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento, ter essa consciência. Não é simplesmente uma diarreia, não é simplesmente uma constipação. Então, a gente precisa se atentar à saúde do nosso intestino. Porque muitas vezes, né, doutora, a gente tende a fazer o seguinte, você até lá, eu estou com um quadro de constipação, então a pessoa às vezes vai para um laxativo né, faz uso desse recurso. Então, de vez em quando eu faço uso de laxativo e no mínimo uma vez por mês eu estou usando laxativo. E aí eu não tenho diagnóstico claro. Se tiver o diagnóstico claro, muitas vezes, dependendo do profissional, ele vai estar usando corticoide para atenuar essas inflamações, né? E aí faz uso de laxativo. O que é que acontece, doutora? Só para o pessoal entender aqui, o que acontece de uma forma geral assim, com o intestino, quando a pessoa faz uso de laxativo de forma, diria, de uma certa forma, com uma certa regularidade? É muito danoso. O laxativo, né, tem diversas marcas aí no mercado, mas estamos falando de fármacos, né? Porque tem uns laxativos naturais que a gente até usa. E é muito bem recomendado, né? Como o Psyllium, que é natural, tem umas geleias também muito recomendadas. Eu trabalho dessa forma, como eu te falei, eu tenho apoios fitoterápicos, então, assim, Opa, tá no mudo. para a gente trabalhar e evitar certos fármacos. Então, é muito danoso, de fato, o uso dos laxativos, porque ele é uma bomba e ele vai desestabilizar todo o intestino, porque ele vai soltar de uma vez. Ele não é algo que vai trabalhar, né, no amaciamento das fezes, que é como a gente quer. Então, ele retém água e, né, desestabiliza toda a nossa flora intestinal. É muito danoso e causa doenças também. Você está tentando tratar uma constipação e aí você está causando um sério dano também ao seu intestino. Então, o mais indicado é a gente trabalhar os probióticos, trabalhar a alimentação, uma alimentação mais natural, laxativa, porque a gente também trabalha isso, e os fitoterápicos. Perfeito. E é como você falou aí que o dano é muito grande, né? E é todo o trato. E aí aquela mucosa que já está irritada, aquela mucosa está inflamada, ela recebe aquele ataque, né? E é um processo de descamação assim, desorganizado, não organizado, não coordenado. Né? A questão da desidratação, que você falou, muito interessante, porque uma coisa que a gente tem observado é o seguinte: o Biovit, inclusive, isso é uma coisa que eu falo pouco, mas uma das grandes vantagens em relação às inflamatórias intestinais que o Biovit traz é no auxílio da produção de mucinas digestivas, que são fantásticas. As mucinas são extremamente de atenção. Você, profissional de saúde, está nos acompanhando, que está assistindo agora nesse webinar, ou vai estar chegando no meu canal de YouTube. As mucinas têm um papel extremamente estratégico no processo de digestão e do teu paciente. O que acontece é o seguinte: ela vai auxiliar não só, gente, lógico, na lubrificação, etc. e tal, mas também ela é importante para a sinalização imunológica.
Então, assim, o lume intestinal, com a produção de mucinas, ele está passando informações precisas e distintas para os seus primeiros, teu primeiro arsenal imunológico que está dentro do lume, os macrófagos estão ali, passando informações precisas que vão estar modulando, atenção, gente, vai estar modulando e organizando a próxima safra, a próxima população de células do sistema imune. Então, doutora, uma coisa interessante que a senhora falou aí que precisamos lembrar, e se você é leigo, atenção, gente, laxativo vai ter o seu papel, mas não vem sem a sua fatura. Né? Vai vir com a fatura, uma das faturas é essa. E principalmente se você está usando isso de certa forma, com uma certa regularidade. Isso vai causar um dano repetitivo. E outra coisa, não vai atenuar os sinais inflamatórios, né, doutora? Não vai. Vai inflamar mais, infelizmente. Outro tipo de fármaco, que eu também tenho uma experiência, né, de ver em consultório, que também é muito utilizado, são os inibidores de acidez estomacal. Gente, isso é um vício e causa um dano muito grande, né? Então, assim, ele também danifica muito todo o nosso trato digestivo. Tem gente que é viciado em tomar, estou sentindo estufamento, precisa rotar, tome uma água com gás, tome, se você não tiver úlcera, né, pode tomar uma água com gás. Mas evitar medicamento é aquele quando realmente o médico passa, se ele passa a quantidade adequada, os dias adequados para você tomar, porque tem uma necessidade real. Então, a gente tem essa cultura no Brasil, infelizmente, do uso excessivo de antibióticos, de anti-inflamatórios não esteroides. Tudo isso prejudica muito, né, a nossa imunidade, porque a nossa imunidade é produzida no intestino e inflama toda a nossa flora, né, todo o nosso intestino, acaba com a nossa flora intestinal. Então, assim, eu sempre falo aqui no meu consultório, atendo minhas pacientes que necessitam fazer o uso de um antibiótico por algum motivo, né? Logo após, a gente trabalha a reposição dessa flora, né, com probiótico, com cepas que a gente manda, né, manda na farmácia para repovoar, porque a gente precisa, sim, dar muita atenção à saúde intestinal. Perfeito. E a coisa interessante, né, é essa questão aí da própria flora. Então, assim, o dano causado na flora pelo uso de laxantes, isso é um dano, né? A questão de você não chega a ser igual a um dano de um antibiótico, mas sim tem o seu lugar assim de contribuir com a desbiose, né? Então, assim, se o indivíduo já está desbiótico e faz os laxantes, isso vai ser um dano, vai cravar mesmo um dano ali naquela região e pode até estender, né, a região da inflamação. Às vezes você está com a região inflamada no intestino, mas com o uso ali, você fazer o uso do laxante, aquilo vai ter uma ação geral, indiscriminada em vários lugares, né, do sistema digestivo, e pode propagar, né, essa inflamação para outros tecidos que não estavam sendo atacados. Né? Só lembrando, tá, gente, que nosso sistema imune ele tem o que nós chamamos de processo de quimiotaxia, que é passar informação imunológica para a próxima geração de células vão ser geradas. Então, se eu mantenho o sinal inflamatório, esses sinais vão ficar sendo propagados e vai ficar continuamente sendo divulgado nas próximas gerações esse sinal ser formado. Né? Então, assim, que é o fator que eu falei ali das citocinas, das mucinas, das mucinas digestivas. Essas são uma grande sacada. Que probiótico tem seu lugar, mas na realidade você precisa ter. O caso do Biovit age muito bem por aí, porque ele ao agir no lume intestinal, ele já corrige aquela flora, ele já corrige as inflamatórias, já reduz a produção de citocinas pró-inflamatórias. Isso já cria ali na própria superfície do lume intestinal essa formação aí desse muco, né? Lembrando que o muco é tanto de secreção como de morte celular, tá, gente? Então, a doutora Carla, eu queria saber o seguinte, veja mesmo. Quando a pessoa apresenta esse tipo de quadro, e aí está aumentando isso, né? Está aumentando porque uma coisa que eu tenho observado em nossas pesquisas também é que a própria vacina tem desencadeado uma série de sinais inflamatórios, né? Desses autoimune,
Está aumentando bastante por conta da tecnologia utilizada, né, nas vacinas, né? E aí, assim, o indivíduo que vem, então, de um pós-Covid, ele está inflamado, né, não só no intestino, né, mas está inflamado, talvez, de forma intramuscular, né? Às vezes ainda continua com o que o pessoal chama né, com aquela lerdeza, aquela fogness, né, aquela neblina no cérebro, seria o termo, né, a tradução, né? E aí, assim, é necessário a gente fazer uso, por exemplo, o Biovid tem dado um resultado muito bom. Na tua prática clínica, doutora, como tem sido a tua abordagem? Você tem usado dose de ataque e faz dose de manutenção? Não, só fica com dose de manutenção. Como é que tem sido isso na tua prática clínica, por exemplo, para um paciente com Crohn's? Isso, eu tenho utilizado como a indicação realmente do Biovid Biglucan, que é aquela dose de ataque inicial das 15 ml, né? E depois continuar com a dose de manutenção. Eu tenho a minha experiência, eu tenho aplicado por 90 dias. Então, assim, eu vi melhora, assim, significativa, né? Agora, eu até falei com a menina, mas eu esqueci de passar para ela o documentário, mas eu estou prescrevi, né, com uma paciente oncológica, né? Ela está fazendo tratamento, então, assim, eu ainda não tenho esse resultado, porque nós começamos agora. Só que eu fui pesquisar. Então, eu vi estudos e eu vi resultados, assim, maravilhosos também para o fortalecimento imunológico dentro dessa área oncológica. Aí, já no que ela me mandou também, e uma amiga minha nutricionista, que também está trabalhando com Biovit, a Yara, uma paciente dela que estava com uma psoríase, assim, terrível, muito inflamada. As fotos são impressionantes. Como que deu resultado? Assim, tá aquela coisa assim rosadinho, bem clarinho, sabe? Quase assim imperceptível. Então, assim, a gente fica feliz de ver que é algo que não causa dano no nosso corpo, né? Pelo contrário, que é natural, porque a Cerevisar é natural, né? E também trabalha o nosso imunológico, que é isso que a gente quer. A gente quer ter um imunológico forte, né? Que Perfeito, combata perfeito. tudo que vier. E é interessante isso, porque assim, a gente, como o próprio prescritor, como a senhora, né, como você, tem tido essa experiência assim, que começa a ver, assim, eu tenho usado muito aqui, minha experiência nessa área aqui, né, eu me sinto confortável aqui, e aí você começa a ver outros relatos assim, uau, né, você vê assim, a pessoa, você vê, caramba, assim, como, né, e depois você pensa, porque na realidade, o forte mesmo da atuação da Semes Biofarmacêutica, e eu diria que nós somos bem intencionais nessa questão, né, na oncologia, porque é água para o vinho. A gente vê o paciente, você vê ele tendo resultado clínico, ou seja, ele vai dizer assim, doutora, eu estou com menos dores, eu estou comendo melhor, eu estou dormindo bem, né? Isso é o resultado clínico. Aí você vai dizer, não, isso aí pode ter sido feito placebo. Aí você vai para laboratorial, né? Você vai ver no hemograma. Isso é fantástico. Você vê assim, um paciente estava tendendo a queda dos glóbulos brancos, tendendo até possivelmente a uma neutropenia, né? Ou seja, perda acentuada dos glóbulos brancos. E você voltar isso sob quimioterapia, né? Ou seja, você não parou com o tratamento, né? Isso a gente tem visto assim rotineiramente, doutora. Muito interessante. E você acaba fidelizando, inclusive oncologistas. Que dizem assim, não, não preciso de suplemento, mas o Biovit eu uso, porque assim, eu quero evitar que meu paciente tenha infecção, né? Então, você consegue ver isso na prática clínica. E aí, quando começou a acontecer com as doenças autoimunes, né? Porque é o nosso sistema imune atacando tecidos saudáveis. O que é autoimune? É a desorganização do sistema imune atacando tecidos saudáveis, né? Até órgãos mesmo, no caso de tireoidite e Hashimoto, né? Em que você começa a organizar o sistema imune e ele começa a atenuar esse ataque. E aí, gente, muito interessante. Esse evento que a senhora falou aí da psoríase. Muito importante, gente, veja mesmo. Sinta-se à vontade de você fazer a leitura do teu paciente, tá, doutora? Assim, e dizer assim, é melhor, eu vou dar uma dose de ataque maior. Veja mesmo, eu tenho muitos prescritores fazendo a opção do seguinte, 3 vezes de 15 ml,
Tem um oncologista prescrevendo 4 de 15, uma no café da manhã, uma no almoço, uma à tarde ou antes de dormir, em pacientes oncológicos. Por quê? Tudo que tu não queres é ter o teu paciente experienciando, por exemplo, na oncologia, tu não queres usar antibiótico, mas se pegar infecção, você tem que usar o antibiótico. Você acaba postergando a quimioterapia, né? Atrasando a quimioterapia, né? Que aumenta o custo, vai ser terrível, ninguém quer isso. E no caso da doença autoimune, o que acontece é o seguinte: se você aumenta a dose, você encurta a janela de resposta. Então, o teu tempo de resposta é menor. Então, isso é muito bom. Então, você, em vez de ter um paciente que vai responder com 15 dias, responde com 4 dias. Você vai assim, uau! Né? Ele volta, ele vai te ligar na clínica, né? Porque ele vai usar e diz, doutora, ele fala assim, quando você perceber, é melhor me dar um retorno. Né? Por exemplo, na fibromialgia. Nós tínhamos visto o caso que 2 de 10 não ter respondido. A gente deu 2 de 15, o paciente começou a responder. E encurtou o prazo de resposta. E os eventos das dores mais altas, é que você tem um paciente com fibromialgia, ele tá sempre em dor, né? Aí no momento da crise de dor, né? Você tem aquele momento da agudização da cronicidade da dor, né? E aí o que acontece é assim, aquele paciente vai dizer assim, ó, esse mês eu não tive, né? Porque o prescritor se sentiu vontade de dar uma dose maior. Então, assim, é uma coisa interessante, eu queria, inclusive, encorajar a senhora avaliar isso, tá? Assim, ver o quadro do teu paciente e dizer assim, não, isso aqui vale a pena dar 3 de 15. Né? E dizer assim, ó, falando, você vai usar a primeira unidade, 3 de 15. Quando encerrar a primeira unidade, você vai fazer 2 de 15 ou 2 de 10. E aí você vai titulando. Aí você vai ver que ele vai responder, em vez de 2 semanas ou 1 semana. Nós temos casos de síndrome de intestino irritável, que o paciente respondeu em 3 dias. Já pensou? Quer dizer, e era uma paciente, doutora, que estava usando, era nova, menina nova, 38, alguma coisa assim, tinha que usar a fraldão, né? Imagina isso, né? Terrível, está de licença médica, muito cruel. Quando você pega uma pessoa dessa, você tem, assim, tem que fazer o cálculo, é melhor dar uma dose maior, né? Do que ocorrer o risco de você postergar o resultado, né? Então, assim, é algo interessante. Os teus pacientes, doutora, com que frequência, né? 30 dias, em média, o retorno? Como é que é feito com o teu paciente crônico, né? De 21 em 21 dias, né? O acompanhamento de 21 em 21. Então, assim, você falando dos exames bioquímicos, a primeira paciente que eu comecei a usar foi ano passado, ainda, acho que por outubro, mais ou menos, e a gente iniciou e eu prescrevi, fiz o pedido de exames, né? Hemograma, sempre, né? Aquele exame fases, colesterol, tudo. E ela, assim, a imunidade dela sempre muito baixa, muito baixa. E plaquetas dela estavam baixíssimas. E quando ela trouxe o resultado do exame, ela mesma veio toda contente, já falando assim, porque ela ficou, todo mundo fica um pouco resistente ao desconhecido, né? Perfeito. E outra coisa também estranha de ser líquido. As pessoas estão Sim, muito sim. condicionadas a tomar comprimido, né? Aí ela, mas é líquido. E esse foi o que eu dei para ela. Ela não comprou esse primeiro. Esse primeiro eu dei porque eu tinha aqui as amostras. Eu falei, você vai usar e a gente vai fazer o exame. Quando você vir no seu retorno, a gente vai ver se tem alteração. Se não teve, tudo bem, você não tomou mais. Quando ela veio, ela mesma falou, doutora, funciona, funciona. Olha as Bingo! plaquetas dela em 210 mil, né? Então, assim, foi um salto, que ela estava com plaqueta ali sempre variando, 70 mil, 80, ela era muito baixa, e não podia passar um vento que ela estava gripada, estava constipada, né? E até, assim, foi um dos efeitos da pandemia, da Covid também, ela teve, se afetou muito, assim, a imunidade dela, ela sempre reclamou muito disso. E, assim, ela fez o uso, né, todo final de ano, até a última vinda dela aqui foi em fevereiro, porque ela é professora, né, então ela, ano pega aula, ano não pega aula, ela tá, agora eu tenho que dar uma paradinha, eu estou sem aulas, mas até fevereiro ela estava excelente, assim, com o uso mesmo. Maravilha. Aí, isso também me, né, me deixou Motivou. feliz, me
motivou a trabalhar com outros também. Vamos trabalhar agora, né, com outras situações. Muito bem, isso é muito bom ouvir, porque é o seguinte, gente, o que acontece é o seguinte, e aí, pessoal, já quero que você vá preparando aí seu comentário, as suas perguntas aí para a gente, nessa questão das doenças inflamatórias intestinais. Quero também ouvir de você o seu relato, suas perguntas, suas observações. Acontece o seguinte, quando, inclusive nessa questão da plaquetopenia, né, naquela das plaquetas, isso tem sido uma coisa que, para mim, né, quando isso começou a acontecer, foi surpresa, porque assim, agir nos glóbulos brancos, bingo, eu sei. Tem o racional, os macrófagos e tal. Mas nas plaquetas, eu comecei a olhar, pesquisar, e aí conversei com outros pesquisadores, o que acontece é o seguinte, a gente começou a ver também essa melhora nas plaquetas, então, não só nos glóbulos brancos, mas nas plaquetas, né, nos glóbulos vermelhos, né? Então, você começa a ter essa melhora conjunta e todo o quadro do paciente melhora, né? Então, você pega isso no paciente oncológico, é tudo que tu queres. Recentemente, estava em São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo, e a doutora Carolina falou o seguinte, eu tenho tido resultados muito bons, está tendo um surto de dengue, e assim, paciente assim também com menos de 100 ou pouco próximo de 100 ali, as plaquetas, apresentou melhora em 4 dias, doutora. Em 4 dias ela conseguiu melhorar esse quadro. Quer dizer, isso é fenomenal, gente, presta atenção, porque isso está relacionado diretamente com a qualidade de vida do teu paciente, né? As plaquetas ajudam na oxigenação, as plaquetas ajudam na formação de músculo, as plaquetas ajudam em teu paciente ter melhor disposição. Então, a fadiga muitas vezes está relacionada não só com sinais inflamatórios, causados, por exemplo, pela quimioterapia, mas também por essa queda acentuada nos glóbulos vermelhos, tá? Então, essa tendência à plaquetopenia, por exemplo, no paciente, atenção, gente, estamos entrando, né, doutor? Não sei como é que está aí na tua região, mas estamos entrando nesse período aí de chuva, transição e tal, de quente para frio, está havendo alguns casos, em alguns lugares até surto, de dengue, o que é um excelente aliado, tá? Porque a dengue vai vir, ela chega, vai baixar as plaquetas, vai causar essa infecção, o corpo vai inflamar, você está vendo um pós-Covid, né, doutora? Estamos todos inflamados pós-Covid, né? Então, você vai precisar usar. E eu faria o seguinte, seria 2 de 15 com dose de ataque, depois eu reduziria. Doutora, como é que está a questão da dengue aí na sua região? Tem acontecido? Tem? Já tem surgido bastante casos, e não tem sido só a dengue. Tem um vírus também de gripe agora que está geral, assim, muito forte mesmo. Então, assim, uma coisa que porque a nossa tendência, né, é buscar tratar algo já instalado. Mas, como você falou, ele também pode ser usado de modo preventivo. Se a gente já sabe que tem algo aí endêmico, que tem uma dengue vindo aí, que tem o vírus aí, que tem a situação, então, por que não a gente prevenir e começar, né, a preparar o nosso imunológico para combater da melhor forma? Então, Perfeito. é muito recomendado, sim. Boa observação. E aí eu queria lembrar, doutor, inclusive, nos pacientes geriátricos. Então, se tem um paciente acima dos seus 60 anos de idade, então, assim, nós, à medida que a gente vai envelhecendo, nós somos mais inflamados, né? Então, aí 60 anos de idade é um quadro, né, cronicamente inflamado, normalmente inflamado, inclusive um processo de envelhecimento, de inflamação, né? Então, assim, o uso do Biovit assim, tem que ser prático, sabe, doutora? Então, assim, meus pais, os pais aqui dos membros da equipe da SEMES, e eu recomendo, assim, tem que estar, né, no Biovit. Vai tomar uma de 10, porque, assim, o que acontece com essa endemia, né? Com surto, né? É que pode chegar, né? Se meu vizinho pegou, o vizinho da outra esquina do quarto lá de baixo pegou dengue, cara, tem algum foco em algum lugar. Então, o que acontece é o seguinte, quando vier essa virose, né, essa febre, né, que é caracterizada por uma febre, que pode causar, inclusive, deixar sinais de artrite reumatoide, assim como o Zika deixa, né?
você pode já preparar o sistema imune para quando vier o embate, você está modulado. Porque o grande problema, doutor, isso é muito interessante. Na infecção, não é só a exposição àquela carga viral, àquela carga bacteriana. É como eu vou responder. Né? Por isso é a grande sacada de conceito de vacina lá atrás, né? Há quase 200 anos atrás, a ideia de vacina. É preparar o organismo e dizer o seguinte, olha, vai vir algo desse jeito que você precisa responder dessa forma. E não responder de forma louca, desorganizada, né? Atacando todos os tecidos e causando dano e prejuízo à saúde do indivíduo. Porque, na realidade, uma infecção indiscriminada, uma resposta inflamatória desorganizada, ela causa um dano muito grande, né? Então, assim, se você tem um paciente, tá, gente? Atenção, se tem paciente acima de 60 anos de idade, você tem seus pais, assim, eu não posso enfatizar menos do que isso, assim, é necessário, gente, é necessário você estar tomando Biovit. Eu faria o seguinte, 10 ml uma vez ao dia, tranquilinho, é bonzinho, fácil de tomar, todo mundo vai conseguir tomar, e assim, tem que ficar em cima, né? Porque às vezes a pessoa mais velha vai dizer assim, não, esqueci, né? E a senhora trabalha com pacientes de seriedade, é isso, doutora? Trabalho também, né? Em menor quantidade. Eu fiz um após porque, assim, eu sou apaixonada realmente no envelhecimento. Até porque o nosso país, ele já está, né, com 62% né, de idosos. Então, assim, nós estamos caminhando para ser um país de idosos. Nós precisamos trabalhar isso, né? Conscientizar que o idoso ele precisa sim ter esse cuidado. Como você falou, a inflamação, o processo inflamatório, ele é do envelhecimento, porque ele é a oxidação das células. Elas vão envelhecendo, vão morrendo, e a gente vai produzindo cada vez menos, né, pelo envelhecimento. Então, o que eu posso usar, o que eu posso fazer para eu melhorar minha produção celular, para eu reduzir essa oxidação? Então, assim, o Biovit, ele é um antioxidante muito eficaz, então, ele reduz essa oxidação, esse envelhecimento das células. Então, é muito importante, sim. E estamos caminhando para isso. Então, né, a gente tem que reforçar isso na vida do idoso, que ele se alimente bem, que ele faça exercícios físicos, sim. E já caiu por terra aquela historinha de que o idoso só vai caminhar ali, fazer uma caminhadinha. Não, ele pode ir para a academia, ele pode fazer musculação. Isso vai fazer um bem para ele não perder a força, né, o vigor. Porque hoje nós estamos aí com uma população grande já, na faixa de 90 a 100 anos. Temos muitos brasileiros de 90 a 100 anos. Assim, pela expectativa, pela pesquisa do IBGE 2020, que foi a última, nós estamos ali com uma faixa de entre 77 anos, né, e 80. Só que eu sou nordestina, né? Eu moro aqui em Campo Grande, eu sou de Maceió, Alagoas. Então, se você visita o Nordeste, o que você vê de idosos passados de 90 anos e com vigor, tá? Porque o nordestino é um povo ativo, né? Ele tanto trabalha muito a mente, como trabalha o corpo também. Trabalho braçal, tudo é com o nordestino. Então, assim, é real isso. E nós precisamos, né, dar atenção, ter essa atenção com os nossos idosos. Eu sou apaixonada por essa área do envelhecimento. Não, perfeito, perfeito. É muito interessante. Então, é só minha vizinha, eu sou de João Pessoa, Paraíba. Então, somos dois nordestinos aqui. Exatamente. Assim, não, a mãe do colega meu que tem 75 anos de idade, ela faz um pedal aí de 20 quilômetros, cara. Assim, 20 quilômetros e bota muita gente, muita gurizada aí, sabe, na poeira aí, fica lá para trás. E isso é muito importante. Então, gostei de tudo que você falou. Falamos um pouquinho aqui do doença autoimune, doenças inflamatórias intestinais, mas sim, gente, a hipertrofia é soberana, tá? Então, não importa a tua idade, eu estou falando aqui de adultos, né? A hipertrofia é soberana. Então, cardio é muito bom, muito legal, mas hipertrofia, puxar ferro é muito bom. O volume muscular vai auxiliar nos seus níveis hormonais, vai auxiliar no seu metabolismo, vai auxiliar na sua produção de renovação, inclusive das mitocôndrias, o que o Biovit entra aí alimentando as mitocôndrias, reduzindo esses sinais inflamatórios,
estresse oxidativo celular que a doutora falou aqui. Então, é excelente. Inclusive, doutora, a gente desenvolveu o Vitamune, né? Que é o nosso Biovit com vitamina C, da acerola. Então, Eu é não a vitamina conheço C. esse. Não? Eu não Então, eu conheço. vou, Rosane, para a doutora aqui, Carla, entendeu? Vão mandar Vitamune, porque isso aqui é o seguinte, o Vitamune, doutora, ele tem uma carga menor de beta-glucanos, mas, em compensação, ele tem uma alta carga de vitamina C natural. Qual a grande sacada da vitamina C? É que ela é absorvida por nossos músculos, é bom, é um antioxidante fortíssimo, e qual é a sacada de ser natural, vindo da acerola? É que você tem essa biodisponibilidade rápida. Então, é avidamente absorvido pelo sistema imune. Então, no caso, por exemplo, de um adulto da terceira idade que não tem infecção, não está inflamado, assim, não tem artrite reumatoide e tal, ele está razoavelmente ativo, ou mesmo se tem um atleta, o Vitamune é excelente. Ele vem com alta carga de vitamina C, vem com polifenóis da acerola, polifenóis da camélia sinense, vem o beta-glucano da Saccharomyces e agora a vitamina C natural da acerola. É uma sacada. Por quê? A gente começou a ver ganho de massa magra. Isso é fenomenal, assim, é apaixonante. Ganho de massa magra com o uso do biovitiglucano. Em pacientes oncológicos, em atletas, né? Então, ganho de massa é tudo que tu quer, você precisa aumentar teu volume muscular. Isso é coisa que ficou batendo muito nos meus pais. Legal fazer sua caminhadazinha, mas assim, ó, minha amada, pega a tua poltrona aí, sobe 10 vezes e desce na tua poltrona se tu começar, né? Se não está indo para academia, não tem um personal trainer ainda. Mas assim, isso é importante. Gente, tem que lembrar disso, tá? Olha, não é óbvio para o nosso cliente, para o nosso paciente, tá? Que o ganho de massa magra é importante. Então, como tu falaste aí, doutora, excelente, sim. Caminhada é muito bom, mas hipertrofia é soberano. Tem que ter mesmo, musculação, e se puder fazer rotineiramente, melhor ainda, né, doutora? Muito bom. Gente, estou falando aqui com a doutora Carla Rodrigues. Eu quero abrir agora esse fórum para perguntas, comentários, questionamentos. Quero agradecer a participação de cada preceptor. Estamos aqui com vários preceptores participando conosco online. E a você querendo se inscrever no meu canal do YouTube, corra lá, é o San Silva, corre lá, se inscreva no canal do YouTube, para que vocês possam estar recebendo atualizações e novidades de conteúdos que vão auxiliar você na sua prática clínica, no seu dia a dia e fazer com que você viva a sua melhor versão todos os dias. San Silva, corra lá. Eu estou falando aqui com a doutora Carla Rodrigues, que está falando comigo do Mato Grosso. Que estado do Mato Grosso? Do Sul. Do Sul. Muito bem, muito bem. E estamos falando, gente, estamos encerrando aqui a nossa conversa, estamos falando de doenças inflamatórias intestinais e o aumento. Estamos vendo que o sistema imune tem um papel. Lembrei de que o Biovit, além do imunomodulador, ele vai auxiliar na produção das citocinas, eu sempre esqueço disso, das mucinas digestivas, que é muito bom. Isso auxilia na lubrificação, manutenção do volume intestinal. É excelente. Doutora, me diz uma coisa. Se eu quero te acompanhar, se eu quero conhecer mais do teu trabalho, aonde eu te encontro nas redes sociais e no mundo cibernético? Certo. Meu Instagram é @Carla Rodrigues Nutri. Também tem a minha página no Facebook, né? Carla Rodrigues Nutricionista. Perfeito. Então, no Instagram, @Carla Rodrigues Nutri e Isso, no Carla Face também. K. Carla com K. Perfeito, perfeito, perfeito. Doutora, estamos encerrando aqui. Acredite se quiser, já fazem quase 1 hora que estamos conversando aqui, doutora. O tempo Nossa, voou. aqui não fala muito mesmo. Não falta uma boa prosa, exatamente, exatamente. Gente, eu quero agradecer a participação de todos vocês, principalmente da doutora Carla. Nós estaremos disponibilizando todo esse conteúdo, doutora, no meu canal de YouTube. Tá? Encorajo a senhora a estar inscrita lá, participar conosco, fazer seu comentário, compartilhar isso com os seus pacientes. Muito que a gente conversou aqui, isso ficou na linguagem simples, acessível para pacientes, né? E lógico, para preceptores auxilia também, mas é um conteúdo que vai fazer com que nossos pacientes e até nós, profissionais de saúde, vão estar lembrando de aspectos que a gente tem esquecido aí na nossa prática clínica. Tá bom? Doutora, foi um prazer conversar com a senhora, foi uma honra mesmo conhecer. Vou falar com Rosane para enviar Vitamune para ti. Ah, sim, eu quero. Eu também agradeço demais, é um prazer para mim conscientizar
né? Levar informações de saúde é a minha missão. Eu amo a nutrição, amo o meu trabalho, eu sou muito apaixonada. No dia que eu descobri que a gente podia mudar o mundo com a alimentação, a gente pode. Tudo está ligado à alimentação. Então, assim, essa é a minha missão. E eu fico muito grata de poder compartilhar desse amor, dessa paixão e trazer esse entendimento, né? Que o que faz mal e o que faz bem é o que entra pela sua boca. Então, a gente tem que ter essa consciência, saber fazer escolhas conscientes. Claro que a gente vive num país, né, que tem situações de escassez, né? Então, até nisso a gente tem que saber trabalhar, né, promover que as pessoas aprendam a plantar, né, naquelas que têm os seus ambientes, que têm um espaço, pode ser mínimo como for no apartamento, hoje em dia você consegue ter sua horta. Então, assim, esse é o meu trabalho, é levar essa conscientização de saúde e amor pelo alimento. O alimento não é vilão, mas a gente precisa saber o que comer, quando comer e o quanto comer. E assim você vai gerar a sua saúde. Excelente. Carla Rodrigues está conosco aqui encerrando essa conversa e está aí essa mensagem de encorajamento, né? O amor pela comida e a comida pode transformar o mundo. Que legal, né? Porque se você souber se alimentar e souber compartilhar desses alimentos de forma correta, você vai ter uma qualidade de vida bem melhor e você vai conseguir viver sua melhor versão todos os dias. Gente, muito obrigado, doutora. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua generosidade, doutora, de compartilhar teu tempo e teu conhecimento conosco. Muito obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau.